Olá, amigos. Hoje nossa trajetória é através do teatro. Verificar como o teatro é uma ferramenta para interpretar a realidade e de se posicionar diante do mundo. Não é? O teatro é uma das artes, uma das grandes artes, não é? Assim como a pintura, a escultura, a música, a dança. E vamos dar uma olhadinha um pouco sobre a sua história e os seus elementos principais. Vamos recordar que toda obra de arte sempre é composta por três elementos centrais, que é o artista, aquele que produz a obra de arte. No caso do teatro, basicamente, nós temos muitos autores, muitos artistas, porque há o que escreve a peça, escreve o enredo e a história que está sendo contada. Nós temos depois o diretor da apresentação, nós temos os atores, nós temos os cenógrafos, nós temos os iluminadores. Então todos esses são, na verdade, criadores, né? Ou co-criadores da obra de arte. Mas o principal realmente é o dramaturgo, que é aquele escritor que faz a história, escreve a história. Aqui nós temos representado Monet pintando, como o artista que faz a obra. Temos uma pintura que representa a sua esposa e o seu filho, num dia de vento e de sol. E o observador, que somos nós. Sempre há uma comunicação, por isso, entre o artista e o observador, em que o artista é como aquele que fala, o emissor da mensagem, e a obra de arte é a própria mensagem, é aquilo que está sendo transmitido. E o observador é quem recebe a mensagem. Portanto, toda obra de arte sempre fala às pessoas, né? Alguma coisa ela traz e diz. Existem vários tipos de arte, né? Basicamente as visuais, aquelas que podem ser apreendidas, percebidas pelos olhos, ou no caso de uma pessoa com deficiência visual, pelo tato, né? Apalpando a escultura principalmente, e já há instrumentos que permitem a pessoa perceber as cores num quadro, e também há reproduções tridimensionais de quadros que permitem perceber aquilo que está pintado em tela plana. As artes auditivas, que basicamente são a música e o canto, né? As artes literárias, que podem ser tanto em prosa como em poesia. Aqui temos representação do nosso grande João Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, uma eminente expressão da arte literária em prosa no Brasil. Fernando Pessoa, eminente poeta português. O Dom Quixote, uma obra que ninguém jamais deveria deixar de ler durante a vida, do grande Cervantes, em espanhol no original, e as obras de Shakespeare, extraordinárias, todo o teatro de Shakespeare, extraordinário, né? E as artes performáticas são aquelas que são apresentadas geralmente em cima de um palco para pessoas que são da plateia, digamos assim, né? Entre elas nós temos o cinema, extraordinário, aqui representado pelo 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, nos anos 60. O balé clássico ou tradicional, ou a dança moderna, o circo. E aqui uma representação do teatro, que é a nossa investigação hoje, em que o Hamlet, que talvez seja a mais conhecida, mais difundida obra de Shakespeare, em que Hamlet toma nas mãos a caveira do bobo da corte do seu pai. O pai de Hamlet era o rei Hamlet, falecido, assassinado, na verdade, né, pelo próprio irmão. E Hamlet toma, num determinado momento da peça, a caveira de Yorick nas mãos e tem um dos seus famosos solilóquios, né, que é um monólogo, uma expressão de conhecimento, sabedoria, reflexão, que em geral não é dirigida a ninguém senão ao próprio personagem que fala. A arte-educação tem benefícios extraordinários, o teatro especificamente, mas também a dança, a música, toda a arte-educação tem influência enorme sobre os alunos.
Uma pesquisa extensa feita com mais de 10 mil alunos na região de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 2019, mostrou alguns elementos extraordinários sobre o benefício da arte-educação. Primeiro, percebeu-se uma redução significativa nas infrações disciplinares dos alunos de ensino fundamental e ensino médio que tinham arte-educação. Os alunos se tornavam mais cordatos, mais gentis, mais amigos, mais amorosos. Houve um aumento da compaixão pelos outros. A empatia, essa qualidade espiritual tão importante de se colocar no lugar do outro, foi muito desenvolvida pelas artes. Todas as artes, não importando qual delas estivesse dentro do currículo. Houve um aumento na competência em escrita, apesar de que a arte-educação que era realizada nas escolas não objetivava a escrita, não tinha como meta a escrita. Mas isso mostra como as artes têm a capacidade de influenciar o desenvolvimento humano em vários campos. E o quanto o cérebro tem as suas áreas todas interconectadas, onde o desenvolvimento de uma área afeta também o desenvolvimento de outras tantas. Houve um aumento do engajamento escolar, os alunos passaram a achar a escola mais interessante, mais bacana, mais legal, tinham vontade de ir à escola, tinham vontade de estar com os professores e os seus colegas, porque a arte produz esse efeito de alegria e de entusiasmo. E houve um aumento na aspiração pela universidade, mesmo em regiões da cidade menos favorecidas. Os alunos desenvolviam a sua autoestima e a sua capacidade através das artes, a ponto de acreditarem que podiam sim ingressar numa universidade e se graduar num curso superior. A palavra teatro vem do grego antigo theatron. Theatron em grego antigo quer dizer um lugar para se ver, ou um lugar onde vai se ver. Essa origem do teatro é antiga, isso aconteceu no século VI a.C. Aqui nós vemos uma fotografia de um teatro grego milenar, né, de 2.500 anos de idade, e nessas apresentações do teatro que nasce na Grécia, até 20 mil pessoas podiam estar sentadas nos anfiteatros, que eram assim em forma de ferraduras semicirculares, geralmente construídos na encosta de uma montanha para aproveitar os diferentes níveis, de tal forma que as pessoas pudessem sentar sem atrapalhar as que estavam atrás. E a acústica do local tinha que ser perfeita, porque lembrem, eles não tinham nem nada parecido com microfone 2.500 anos atrás, de tal forma que os atores pudessem, ao falar, ser escutados por todas as pessoas. O símbolo do teatro, desde aqueles tempos gregos, eram as máscaras, uma máscara de tragédia e uma máscara de comédia, que eram os dois tipos mais tradicionais do teatro grego. A tragédia geralmente acontecendo de uma maneira séria, contando uma história trágica, né, com mortes e sofrimentos, e a comédia contando coisas que faziam os que estavam assistindo a peça rir e se divertirem. Sempre eram homens os atores no teatro clássico, as mulheres não podiam entrar no palco, e todos os atores usavam uma máscara que identificava o seu personagem. Então um mesmo ator podia fazer vários papéis numa mesma peça, graças à máscara que era usada. Eram máscaras toscas, eram máscaras simples. Não pensem que era alguma coisa como hoje em dia nós temos no cinema, por exemplo, né? Mas que ajudavam ao público a reconhecer que personagem agora estava no palco. O teatro tem basicamente dois tipos de elementos. Os elementos fixos, que são o texto, o enredo e os personagens. Por que isso? Porque toda peça de teatro
tem um texto que conta uma história, né? Que tem esse enredo e os personagens ligados a esse texto. O dramaturgo é aquele que escreve o texto, é aquele autor que faz a criação de como vai ser a história, quais são os personagens que vão entrar, o que cada um vai dizer e como vai se comportar. Basicamente, esses elementos são fixos. Mas, claro, há elementos variáveis que são quase incontáveis. Os atores vão ser sempre diferentes, a peça pode ser dita em línguas diferentes com a tradução, a maneira de expressar a fala varia, a movimentação dos atores, os gestos, o cenário, o figurino, a maquiagem, os adereços, ou seja, aquelas coisas colocadas sobre o figurino, como coroas, braceletes, colares, espadas, etc., a música utilizada, a dança, o som utilizado, a iluminação e o espetáculo, a forma como todo esse conjunto é apresentado, são absolutamente variáveis, né? Então, um diretor de teatro pode apresentar um espetáculo que é absolutamente distinto de outro, ainda que seja sobre a mesma peça. Aqui eu decidi mostrar para vocês alguma coisa do Hamlet, né, que é a principal, talvez, peça de Shakespeare. Isso foi escrito pouco depois do Brasil ser descoberto, começo do século XVI, pelo grande dramaturgo inglês William Shakespeare. Na história do Hamlet, o pai de Hamlet, que também se chamava Hamlet e era o rei, Hamlet é o príncipe, o pai foi morto pelo próprio irmão, Cláudio, que o envenena. E depois o irmão casa com a viúva, que é a mãe de Hamlet. E isso causa em Hamlet um desespero tremendo. Ele não sabe que o pai foi morto no início, mas o fantasma do pai aparece para denunciar o assassinato. O fratricídio, na verdade, não é? Porque foi o irmão que o matou. E toda a peça conta essa história e o que passa com cada um dos personagens. Aqui nós vemos vários atores famosos que interpretaram o Hamlet. A Sarah Bernhardt foi a principal atriz no século XIX. Imaginem, uma mulher representando o papel de um homem. Mas isso não é exclusividade de Sarah Bernhardt na França, não. Nós tivemos Ruth Negga também e Harriet Gordon Anderson, agora no século XX, representando Hamlet e com grandes elogios por parte da crítica. O Andrew Scott foi um grande Hamlet em 2017 e vocês veem que apesar da história de Hamlet acontecer no século XV, XVI, XIV, nessa apresentação na Broadway, o cenário é moderno. Hamlet está chegando de viagem num apartamento absolutamente moderno. Então vejam como é possível mudar. Se nós vemos a indumentária, a da Sarah Bernhardt está como um personagem antigo realmente. Mas se vocês veem a vestimenta do Wagner Moura, que interpretou o Hamlet em 2008, ele está com um blusão comum que qualquer um de nós poderia usar na rua. Tiago Lacerda, Benedict Cumberbatch, David Tennant, Ralph Fiennes, Keanu Reeves, todos esses atores, alguns deles mais conhecidos pelo cinema, não é? Interpretaram o trágico Hamlet. É uma das peças mais trágicas de Shakespeare. Tem 9 mortes durante a peça inteira. Só é superada pelo Titus Andronicus e pelo Rei Lear. No final, nenhum dos personagens principais fica vivo. Hamlet morre, mãe dele morre, o tio assassino morre, e o ex-amigo dele, Laerte, morre também. A namorada dele morre também, Ofélia. É um sofrimento danado. Mas traz reflexões profundas sobre a vida humana.
E a gente, quando está vendo a peça ou o filme, fica impressionado pela profundidade das reflexões de Shakespeare. Aqui, todas as fotografias eu coloquei o momento marcante, né, em que ele fala tendo nas mãos a caveira do bobo da corte, Yorick. E coloquei aqui um pequeno trecho de um solilóquio de Hamlet. Não é o momento em que ele fala com a caveira, ele é um outro momento em que ele está a sós com a amada dele, Ofélia, mas é o mais famoso dos solilóquios de Shakespeare, quando ele diz: ser ou não ser, eis a questão. Que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas de um ultrajante fado? Ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim, resistindo? Morrer, dormir, nada mais. E com o sono, dizem, terminamos o pesar do coração e os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotadamente desejado? Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Vejam, esse ser ou não ser, eis a questão, é uma frase que muita gente repete sem se dar nem conta em que contexto ela foi colocada. Né? Mas é o momento em que Hamlet está angustiado se ele deve ou não buscar a vingança da morte do seu pai. No fim ele busca, mas morre nessa busca. Os principais gêneros de teatro são o drama, que não é nem uma tragédia, nem uma comédia. Em alguns lugares é chamado de tragicomédia, né? Mas não tem nunca elementos trágicos como a morte, o assassinato, ou o sofrimento forte, né? Mas também não deixa a pessoa rindo. É a história de um acontecimento, de um fato, de alguma coisa que tenha uma sabedoria a ser transmitida, mas não tem os dramas da tragédia. Né? Aqui a tragédia, coloquei uma imagem de Romeu e Julieta, outra grande tragédia de Shakespeare, né? Que é uma das formas mais lendárias e mais milenares do teatro. Né? E a comédia, junto com a comédia, que aqui coloquei a imagem do Trair e Coçar é Só Começar, do grande Marcos Caruso, uma peça que está há 30 anos em apresentação em São Paulo. Nós temos o teatro da improvisação, onde não há um roteiro, onde o dramaturgo não escreveu uma história e ele simplesmente vai se construindo no momento em que os atores estão no palco. É uma coisa muito contemporânea. E temos o teatro musical, talvez o mais famoso deles, o Fantasma da Ópera do Andrew Lloyd Webber, né? Esses são os principais tipos de teatro, e há peças maravilhosas, tanto do Brasil como no exterior, para representar todos eles. Né? E vale a pena realmente se debruçar sobre um espetáculo e escolher a peça e então montá-lo, que é uma caminhada extraordinária, escolher os personagens, quem são os atores, escolher os adereços, a roupa, o cenário. É uma caminhada fantástica feita em grupo. O teatro tem benefícios muito específicos também, como cada uma das artes. Né? Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês podem, com a apostila dessa aula, estudar um pouco mais em detalhes, mas são benefícios na área física, emocional, social, acadêmica, mental e espiritual. Na parte espiritual, o teatro ajuda a descobrir a beleza, a empatia, a tolerância, a disciplina, a iniciativa, a dedicação, a perseverança, cooperação, empenho, confiança. São elementos fundamentais no desenvolvimento do ser humano e que o teatro claramente desenvolve em todos os participantes,
Mentalmente, a atenção, a imaginação, a concentração e outras coisas fundamentais são desenvolvidas também. A alegria, a diversão, o bom humor, a atitude, a linguagem corporal, como elementos de desenvolvimento emocional. Deem uma olhadinha neles com cuidado, entendam o que eles significam e vocês vão ver quantos benefícios a montagem de uma apresentação de teatro pode trazer. Eu coloquei aqui um detalhamento de algumas dessas vantagens, mas é claro, não vou ler para vocês, mas vocês depois vão ter na apostila, se quiserem olhar com mais calma. Tá? Algumas daquelas que eu apresentei acima, não todas. E, como comento em todas as aulas, sempre nós devemos lembrar que todas as artes, como uma coisa poderosa, que é a arte, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A arte que é feita para o bem, especificamente o teatro para o bem, ele traz a elevação da alma, ele desenvolve a inteligência, a imaginação, ele leva ao respeito à diversidade, ele desenvolve a fraternidade. Toda a arte que é feita com esmero, quando ela é dedicada para o bem, ela traz transformações incríveis numa comunidade e no indivíduo. Mas toda arte pode ser também utilizada para o mal. E é importante aí escolher a peça adequada, é importante ver de que maneira ela vai ser representada, qual a linguagem que vai ser utilizada, de que forma o figurino vai ser decidido. Tudo isso deve fazer parte de uma consulta, de uma troca de ideias entre todos os participantes, de tal modo que a peça possa trazer às pessoas, depois que ela termina, um sentimento de grandeza, de nobreza, de agradecimento à vida, de sublimidade, um sentimento de que a vida é mais profunda e mais bela do que em geral ela parece. E basicamente é isso. Hamlet, então, agradece a vocês com muito obrigado pela atenção. Deem uma olhada em Hamlet com carinho. Vejam se não é possível fazer uma apresentação de Hamlet, porque há ensinamentos profundos, não apenas nessa peça, né, mas em tudo que Shakespeare escreveu. Um abraço grande a todos. Obrigado.